Chegou aquele momento todo especial no programa Rompendo em Fé. O momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o diácono Maciel, da Igreja Tabernáculo do Soberano Deus, na rua Capitão Menezes, 629. Ajude a evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai e da rádio Vestes de Salvação. No canal, assim que você assistir o vídeo, não deixe de deixar o like. Dê o seu like no vídeo. Deixe um comentário. Compartilhe o vídeo com ouvintes da Palavra de Deus. Na rádio Vestes de Salvação, compartilhe o aplicativo da rádio, para que outras pessoas venham ter conhecimento da Palavra de Deus. Diácono Maciel e a mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Boa tarde, ótima tarde de sexta-feira. Finalzinho de semana chegando e nós estamos aqui. E não parando, sempre buscando o melhor para que você possa ter a palavra do Senhor em seu coração. A palavra nesta tarde vai ser lá em 1 Pedro 2, versículo do 11 ao 17. Uma palavra rápida para você que quer entender um pouquinho e você que sabe aperfeiçoar, porque na casa do Senhor estamos sempre aprendendo, sempre buscando aprender uns com os outros, sempre considerando que somos irmãos em Cristo e estamos ligados a um só corpo. Que nesta tarde nós viemos entrar na palavra agora, em 1 Pedro 2, a partir do versículo 11 até o versículo 17. Lembrando que você que está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, canal Marcelo Mesquita e de Pregar, estamos diretamente aqui pela rádio Veste de Salvação, dos estudos de Pregar, que você possa compartilhar este vídeo, possa deixar o seu like que você gostou, para que o YouTube entenda e passe a passar para mais pessoas, para que o canal venha crescer e a palavra de Deus venha a ser falada a cada coração. E você que está ao vivo pela rádio Veste de Salvação, que nós estamos aqui ao vivo pela rádio Veste de Salvação, web rádio, você pode também mandar uma mensagem de texto depois falando que você gostou do programa. E desde já agradeço a todos. A vocês também que estão me ouvindo fora do Rio aqui, estão no Nordeste, na Paraíba também, João Pessoa, em Patos, na Paraíba. Você que me conhece aí, um grande abraço. Cidade de Montanhas também, um grande abraço. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Nova Cruz, Montanhas e Natal. Todos os bairros aí, não vou falar os bairros que são muitos, posso esquecer alguém. Mas vocês que me conhecem, um grande abraço. E lembre-se que o Deus daqui é o mesmo Deus daí. Deus é Deus de perto e Deus também de longe. E vamos à palavra do Senhor. E não esquecendo mais uma vez, compartilhe o vídeo, deixe seu like, para que o canal venha crescer. Canal Marcelo Mesquita de Pregai, falando do amor de Deus. Vamos lá. 1 Pedro 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abastenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Aqui de início já está falando o quê? Que nós temos aquilo que é carnal é contra a nossa alma. Aquilo que a carne quer não é o que a alma quer. Que nós viemos entender isso. Viemos entender que sempre vai existir essa luta. Mesmo você estando caminhando na presença de Deus, você vai ter essa luta de você querer aquilo que o sistema te oferece. E você tem que dizer não. Você tem que viver em espírito, porque você é carne. E você também vai ter sentimento. Não adianta você dizer que não tem sentimento. E você, quando está caminhando, é que os sentimentos ficam cada vez mais, querendo que você dê ênfase a isso. E você tem que analisar. Isso vai me ajudar ou vai me deixar para baixo? É você que tem que analisar. Por exemplo, você se sente bem fumando um cigarro. Então é a sua carne que pede. A sua alma não pede o cigarro, mas a sua carne pede. E se você obedecer, você vai ter um problema de enfisema pulmonar, você vai ter um problema de câncer de pulmão. Por quê? Você está dando vazão à sua carne e esquecendo que você tem uma alma que é contra isso. Mesma coisa também a bebida. Aí entra Gálatas 5,19.
a bebida, você tem que dizer não. Então é você que tem que tomar essa atitude. Aí o 12 aqui diz, em 1 Pedro 2,12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Aqui diz o quê? Que nós somos observados o tempo todo. E o que nós fazemos, que eles chamam de obra, é o que as pessoas observam. A pessoa vê você falar, mas observa mais o que você faz. Como é que está o seu comportamento? As suas obras são boas ou são maus? É você que tem que decidir. Ninguém pode decidir por você. Então a decisão é só sua. Se você quer fazer o bem, você faz o bem. Se você quer fazer o mal, Deus também não vai te proibir de fazer o mal. Porém, as consequências vêm. E as pessoas que estão de fora, que são os gentios, estão vendo como é que está o nosso comportamento, como você se comporta, como o seu andar é feito durante esse tempo todo. Você está sempre sendo observado, sempre vendo o que você fala, sempre vendo aquilo que está em seu pensamento e você está deixando a florir. Entendeu? Então aqui vem o 3. Sujeitai-vos vós, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei como superior. Às vezes a lei, você é contra essa lei, mas você observa e tenta cumprir, porque você está obedecendo a voz do rei. Ele diz que nós temos que cumprir a lei. As leis são feitas para serem cumpridas. Às vezes não é tão perfeita, porque o homem não é perfeito, mas nós temos que cumprir, temos que deixar fazer aquilo que a lei tem mandado, porque a lei é para serem cumpridas, não é para serem só observadas, tem que ser cumprida. E existe a lei de Deus e a lei dos homens. Importa que obedeça a lei de Deus, mas se a lei dos homens diz que se você roubar, se você furtar, você vai ser punido, isso vai acontecer com você. Então, uma lei junto com a outra. A palavra de Deus fala para você não fazer. Se você faz, você vai ter a consequência. Às vezes você consegue fugir da voz da lei dos homens, mas não consegue fugir da lei de Deus. Aí o 14 diz: quer os governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, às vezes, o governador ele faz uma lei, e essa lei tem que ser cumprida. Quando você diz não, que você não vai cumprir, você é punido. É o que já foi falado. Então, nós temos que observar e temos que praticarmos, né? Desde que não infrinja a lei de Deus, que quando a lei é meia torta, nós temos que analisarmos e saber como agir. É isso que passa na mente deles, porque a pessoa acha que está com Deus, ele é intocável, e não é. Ele é humano, então ele tem sentimento, ele tem tudo. Não adianta ele dizer que ele não é intocável. Aí o 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Quando nós observamos, quando nós fazemos a vontade de Deus, aquele que fala de nós, aquele que nos critica, ele passa a ver com outros olhos, porque ele é chamado aqui o quê? Homens loucos. Eles vão ver que nós temos uma diferença, nós somos diferentes. Diferente o quê? No caminhar, no agir, naquilo que praticamos, de acordo com a lei de Deus, para que a pessoa possa ver e possa se interessar. Como é que a pessoa vai se interessar pela palavra de Deus, que tudo que eu faço é contra aquilo que está na Bíblia? Não há nenhum interesse nisso. Ele vai se interessar se ele vê a mudança que é feita em você, a mudança que é feita naquele que levantou a mão e falou: eu vou caminhar com o Senhor, eu vou fazer diferente, porque sempre vai ter o antes e o depois. O que passou, ele é esquecido, porém se o homem voltar atrás, tudo aquilo que ele fez também ele é esquecido. Então temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. E 16 diz: como livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Aqui diz o que? Às vezes a malícia vem, a vontade vem de você fazer algo que não é para fazer. Então nós temos que fazer o que? Nós temos a liberdade de fazer aquela malícia, mas nós não fazemos, porque nós obedecemos a palavra de Deus. Não convém eu fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é errado.
É isso que está falando aqui. Quando você sabe que é errado, você não pratica. Então você tem um domínio próprio. Isso que Deus busca em cada um de nós nesta tarde. O domínio próprio. Não é você, como diz a história, Maria vai com as outras. Se um fez, deu certo, eu vou fazer também. Aí uma hora dá errado, cai todo mundo. Não pode. Você tem que obedecer a palavra de Deus. E sempre que estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer, que Deus instruiu na palavra. E aqui o 17, o último diz: honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus, honrai ao rei. Quem é o rei? É o rei Jesus. Nós temos que dar toda a honra e toda a glória para ele, para que venhamos observar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Nós temos que estar nessa ligação com o Pai, nessa ligação com o Senhor Jesus. Que nesta tarde nós viemos observar isso. E para encerrarmos, nós temos aqui, primeiro, 2 Coríntios 3, versículo 13 e versículo 14, para encerrar. Porque aqui diz em Coríntios 3, 2 Coríntios 3, versículo 13 e 14. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então aqui diz o quê? Que nós, a lei de Moisés foi a lei de Moisés. Nós temos que seguir a lei de Deus agora e não a de Moisés. A lei que o Messias deixou é a verdadeira e não os 613 ordenanças. O 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aquilo já foi abolido. Aquele testemunho do passado foi apagado. Nós estamos na nova aliança. Nós somos o novo homem, a nova mulher. Nós temos que escolher certo, porque uma vez escolhendo, sendo confirmado, não há como errar. Mas nós temos que ter o que? O livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que é ruim. A lei de Moisés dizia o que? Dente por dente e olho por olho. Se eu fiz algo errado no passado, eu tenho que ser punido. A lei de Moisés falava assim. Já na aliança do Messias é o que? O Novo Testamento. O passado foi apagado. Porém, nós não podemos esquecer que se você voltar, tudo voltará. Ou seja, para entender aqui, em 2 Coríntios 3, versículo 13 e 14, diz o que? Se eu ficar 50 anos na presença de Deus fazendo tudo certo, e eu sair em 2 meses eu partir, eu estou frito, porque tudo aquilo que eu fiz foi apagado, tudo aquilo que eu fiz ficou para trás. Uma vez caminhando para sempre. Por isso que temos que observar. Uma vez entrando na palavra do Senhor, temos que permanecermos firmes e não ficar oscilando. Uma hora lira, outra hora delira. Não dá. Então você ou é ou você não é. Você não pode ser meio barro e meio tijolo. Ou você é barro ou você é tijolo. A pregação dessa tarde é essa. Você não pode ficar oscilando. Ou você é barro ou você é tijolo. Você não pode ser traquinas meio a meio. Deixando bem claro isso. Então, que nessa tarde você venha analisar como tem sido o nosso caminhar na presença de Deus. Falamos com o irmão na igreja, abraçamos o irmão na igreja, lá fora viramos a cara, não falamos com o irmão. E como é que fica a nossa conduta diante daqueles que não conhecem a palavra do Senhor? Você tem que ser quem você é, tanto dentro como fora. Você tem que tratar todo mundo por igual, porque no reino de Deus não há acepção de pessoas. Lá não há rico, não há pobre. Para onde vai o pobre, vai o rico também. O mesmo lugar que é o cemitério. Agora, depois disso, Hebreus 9:27, segue-se o juízo. Então, é o juízo que vai seguir. Então, que nessa tarde você venha analisar. Vou fazer uma pequena oração por você que está me ouvindo e ficou até agora aqui. Meu Deus e meu Pai, visita este irmão, esta irmã, essa pessoa que não conhece a Tua palavra ainda, Pai. Coloca no coração o desejo de caminhar contigo, mas caminhar diferente, Pai. Fazendo aquilo para o qual a Tua palavra é mandada, Pai. De fazer as coisas certas e no momento certo, em nome de Jesus. E desde já eu agradeço a todos vocês que ficaram nesta sintonia aqui, ouvir a palavra do Senhor. Que a decisão é
Uma vez você na presença de Deus, não volte atrás, mas permaneça firme, permaneça observando o seu irmão, permaneça sendo sincero, porque tudo é na sinceridade. Esqueça a mentira. Como diz lá em João 8,44, aquele que ama e comete a mentira é filho do capeta. Amém e graças a Deus.